Meu nome é Marinaldo Loures Ferreira, eu sou engenheiro civil de formação, fiz o meu mestrado na UFVJM em produção vegetal e agora doutorando na produção vegetal. Sou orientado pelo professor Dr. André Medeiros, orientado pelo professor Dr. Wesley Esdras, e o tema no qual eu trago hoje no meu seminário 1 é o Google Earth Engine aplicado na agricultura. Para facilitar o entendimento da apresentação, ela será dividida em introdução, será abordada a relevância para a produção vegetal, será feita uma abordagem sobre o geoprocessamento e o sistema de informação geográfica, e, por fim, será abordado sobre o Google Earth Engine, uma abordagem sobre suas aplicações, e, por fim, as considerações finais. Iniciando com o tema, para que se possa entender o que é o Google Earth Engine, é preciso entender um pouquinho sobre a evolução do geoprocessamento. Então, as primeiras tentativas, na verdade, de automatizar parte do processamento de dados com características espaciais, ou seja, com coordenadas topográficas, melhor assim dizendo, elas aconteceram na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos anos 50, cujo objetivo principal deles era reduzir justamente os custos com manutenção e produção de mapas. Portanto, foi nessa década, em 51, que foi lançado o primeiro computador, o primeiro computador corporativo da história. Então, existe toda essa ligação para que se possa ter a evolução do geoprocessamento. Os primeiros sistemas de informação geográfica, na verdade, eles surgiram na década de 60, justamente no Canadá, como parte de um programa governamental para criar um inventário sobre os recursos naturais do territorial. Então, foi aí que se iniciou os primeiros passos do geoprocessamento. E ao longo da década de 70, portanto, foi desenvolvidos novos e mais acessíveis recursos de computação, o que tornou mais viável o desenvolvimento de sistemas mais comerciais. Foi, então, que surgiu a primeira expressão nesse sistema de informação geográfica, o famoso SIG, que vocês verão mais à frente. Na década de 80, representou, portanto, um momento que a tecnologia de sistema, assim como a de informação geográfica, ela teve um crescimento mais acelerado que perdura até o presente momento. Agora, segundo os historiadores, no Brasil, a introdução do geoprocessamento ela se iniciou na década de 80, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo professor Jorge Luiz Xavier. Ele criou, nessa época, um grupo de geoprocessamento no Departamento de Geografia, e, sob a orientação dele, criou-se no Brasil o primeiro programa para análise geoambiental, que é o SAGA-GIS, que até a presente atualidade é um software de código aberto, ainda em utilidade. Então, graças a essa evolução da ciência, hoje nós estamos vivendo a era do conhecimento, da modernidade, da tecnologia, ou seja, falando da agricultura de precisão, do planejamento rural, assim como do geoprocessamento. Porque, na verdade, segundo os historiadores, a agricultura de precisão ela só se desenvolveu no Brasil a partir dos anos 2000, justamente com o aprimoramento dos sistemas de navegação por satélite, os GPS, e também do surgimento das máquinas para aplicação de taxas variáveis. Portanto, o geoprocessamento ele é totalmente importante, porque ele faz essa ligação entre o planejamento rural e a agricultura de precisão, ou seja, é através das metodologias de processar esses dados com características espaciais que faz com que a agricultura de precisão seja tão presente no atual momento. Portanto, são totalmente um independente do outro para que se possa ter os mapas, taxas variáveis que nós observamos como demais atividades aí no meio agrícola. Sobre a relevância do tema para a produção vegetal, eu achei bem interessante essa frase de Chimonte. Ele fala o seguinte, que embora os insumos naturais na agricultura, eles não possam ser controlados, eles podem ser melhor compreendidos e gerenciados, possibilitados, através com as técnicas do geoprocessamento. Portanto, essas técnicas do geoprocessamento, principalmente através do Google Earth Engine, que mais à frente eu vou explicar para vocês do que se trata,
Ele pode se avaliar, por exemplo, né, o potencial de aptidão ou restrições de terras para determinadas culturas. Pode ser utilizado para definir práticas de manejo, conservação de solo, assim como de água. Pode-se avaliar aspectos diversos, né, sobre o meio ambiente, avaliar questões de solos, questões de clima, vigor vegetativo da cultura, aplicado, né, em recursos hídricos. Então, assim, o geoprocessamento, ele permite, de uma forma geral, principalmente através do Google Earth Engine, a obtenção de informações mais precisas, né, resultando em uma otimização dos recursos para o produtor em campo. Portanto, é uma solução tecnológica eficiente que pode fornecer informações para que o produtor ele possa, né, tomar suas decisões de forma mais assertiva. Para entender o Google Earth Engine, é preciso fazer de forma bem sucinta, né, uma introdução sobre o geoprocessamento, para que possamos fazer o conhecimento. Portanto, o geoprocessamento, ele corresponde a um conjunto de geotecnologias voltadas para a coleta e tratamento de informações espaciais, ou seja, né, com latitude, longitude, tá? Cujo, né, de acordo com algum objetivo específico, de acordo com o interesse do usuário. Ou seja, ele é importante para análise e oferta de informações justamente com referência geográfica. E dentre esses principais, né, essas principais geotecnologias aplicadas ao campo, à produção vegetal, nós temos as imagens de satélites, né, que é super importante, as imagens elas podem ser, né, orbitais, ou seja, essas imagens podem ser obtidas através de sensores acoplados em satélites, como também pode ser orbital, através de sensores acoplados, né, nos vantes, nos drones. Uma outra geotecnologia importante são a topografia, de uma forma geral, que permite, né, coletas de informações georreferenciadas que podem ser utilizadas para o produtor, para avaliações de determinadas atividades, até mesmo as WebGIS, né, que são plataformas web que permite que o produtor obtenha informações sobre o seu talhão, sobre a sua cultura. Um exemplo desse é o SatVec, que é uma plataforma da Embrapa, que permite várias análises ao produtor rural. E uma outra geotecnologia que também não pode ficar de fora, que ela é completamente essencial para a agricultura de precisão, são os famosos GPS, né? Que graças a essa tecnologia de posicionamento, né, georreferenciado, permite que se obtenha os mapas de taxas variáveis. Ou seja, todas essas informações são importantes para que se tenha um banco de dados, conhecido como Sistema de Informação Geográfica. Então, de uma forma geral, o sistema de geoprocessamento ele é destinado, né, ao processamento desses dados referenciados geograficamente, desde a sua coleta até as informações de saídas, que podem ser em mapas convencionais, podem ser em gráficos, podem ser em relatórios, dentre outros, de acordo com o interesse do usuário. Então, assim, falando sobre o sistema de informação geográfica, que é esse banco de dados com informações extremamente importantes em qualquer área, principalmente, né, na nossa produção vegetal, nós sabemos que o SIG, esse sistema, ele é formado por 5 itens principais, né, por 5 conjuntos, componentes básicos, vamos melhor dizer. Ou seja, precisa-se de ter os dados, né, então esses dados são as informações coletadas em campo, com algumas daquelas geotecnologias. Também é composto pelo hardware, que são a parte física, né, as workstations, os notebooks, né, a parte física que é essencial para a aplicação, a utilização desses dados. O pacote metodológico, né, que para você obter as métricas através desses dados coletados, é preciso ter um conjunto de metodologias, né, as metodologias referentes ao geoprocessamento. E um dos mais importantes também precisa ter, né, as pessoas profissionais com capacitação que possam aplicar essas metodologias para a obtenção das métricas, né, dos resultados, das informações necessárias. E também, importante, o software, que são justamente os programas que permitem que essas pessoas capacitadas aplicam essas metodologias
para que se possa obter as informações. Portanto, são 5 componentes básicos que formam um sistema de informação geográfica, que pode ser aplicado em qualquer área do conhecimento, principalmente na nossa produção vegetal. Falando sobre, né, o software, que são o que permite a aplicação das metodologias para a obtenção das informações, nós temos, né, os softwares de código aberto, que é os open source. Nós temos o QGIS, que é bem conhecido, tem uma interface bem amigável. Nós temos o Spring, que foi desenvolvido pelo INPE, também de código aberto. Nós temos o GVSIC e várias outras possibilidades aí, permitindo trabalhos aí e que não há necessidade de você pagar por isso. E também temos os de códigos fechados, né, que é os pagos, melhor dizendo. A exemplo, nós temos o ENVI, que é bem conhecido, o ArcGIS, que é bem conhecido na nossa produção vegetal, vários colegas aí utilizam ele para trabalhos variados. E também o Global Mapper, mas também temos várias outras possibilidades de softwares pagos. Aí aquela curiosidade de muitos, qual software é melhor? O de código aberto ou de código fechado? Segundo vários profissionais da área, o melhor software é aquele que realmente o usuário o domina. Então, não importa se seja um QGIS, né, ou um ArcGIS. Eu, particularmente, comecei usando o ArcGIS, mas atualmente eu uso 70% o QGIS, devido a ter uma interface mais amigável, eu acho mais prático. Mas, para alguns trabalhos, eu faço parte no QGIS e parte no ArcGIS. Então, isso vai depender do usuário. Abordando, então, né, sobre a definição do Google Earth Engine, o que vem a ser essa tecnologia tão importante, tão crescente nos últimos anos. Então, o Google Earth Engine, na verdade, ele é uma plataforma de análise geoespacial, assim como os convencionais, porém, ele é baseado na computação em nuvem, né, que permite os usuários visualizar, analisar imagens de satélites em larga escala, em escala global, por exemplo, de forma onde não há necessidade do usuário ter um computador com uma alta capacidade de processamento de dados. Pode ser seu computador do dia a dia, um computador mais simples, e você consegue processar imagens aí, por exemplo, em escala global, porque o usuário vai utilizar a capacidade de processamento, né, do Google Earth. Então, são permitidos aí vários conjuntos de dados, vários datasets, várias informações disponíveis ao usuário sem nenhum custo financeiro. Portanto, o Google Earth Engine é uma plataforma de análise, né, em computação em nuvem, que tem uma interface que permite o usuário criar o seu próprio script, usando os algoritmos, né, conhecidos no meio do geoprocessamento, mas também ele fornece alguns algoritmos em sua plataforma, alguns conceitos que o usuário pode adaptar ao seu script final, de acordo com o seu interesse. Portanto, essa interface do programa permite a análise do conjunto em forma global. Então, permite, de acordo com o interesse do usuário, fazer várias análises, né? Você pode fazer também de forma regional. Isso vai depender de acordo com o tipo de informação final que o usuário realmente necessita. As principais vantagens, né, em relação ao Google Earth Engine, relacionado aos softwares, né, de geoprocessamento convencional, tanto código fechado quanto aberto. A facilidade, né, e do acesso aos dados orbitais, ou seja, você tem ali coleções, né, 40 anos de informações do Landsat, coleções de imagens, né, do Sentinel, assim como coleções relacionadas ao sensor MODIS, de forma que você pode fazer várias análises sem ter que baixar uma única imagem. Você pode baixar depois que você já tiver o seu resultado final, que você tiver já querendo apenas fazer a composição final do seu mapa. Ou seja, para fazer uma análise, por exemplo, uma análise espacial, analisando, por exemplo, todo o território nacional, seria necessário em torno de 308 imagens do Landsat. Isso num computador convencional, né, mais simples, isso seria praticamente inviável. Muitas imagens devem ser baixadas, manipuladas, fazer todo esse mosaico. E aqui dentro do software, isso consegue ser feito de forma bem mais prática, porque você não precisa baixar nada.
A possibilidade do usuário desenvolver o seu próprio banco de dados, portanto, são 200 gigas de memória destinado para você guardar os seus scripts, guardar, por exemplo, né, os seus arquivos shapefiles ou arquivos raster, ou seja, são os limites, né, as áreas de estudo que você pode baixar, exemplo, né, o limite dos municípios do Brasil, você pode importar isso para dentro da sua conta para fazer trabalhos específicos. Então, essa possibilidade também de você desenvolver seu próprio banco de dados é extremamente útil. Acesso a diversos algoritmos, então, permite você ir, né, a plataforma te permite ter acesso a vários algoritmos, até mesmo a vários scripts, então, permite você adaptar o script de alguém e melhorar e adaptar a sua realidade ao seu estudo. Portanto, isso é extremamente importante. E a avançada capacidade computacional. Exemplo, você pode fazer uma análise de uma evolução, por exemplo, da agricultura, ou seja, no Brasil. Você pode fazer essa evolução durante aí, um período de 30 anos, por exemplo. Ao final, se você quiser mudar esse período apenas para 5 anos, se seu script estiver pronto, funcionando de forma redondinha, é só mudar esse período e você apertar, né, mandar o software rodar, você consegue ter essas informações em questão de segundos. Dá trabalho até deixar o script funcionando de forma 100%. Ao passo que, se fosse fazer isso no método convencional, precisaria baixar, né, essas imagens e começar do zero o processamento até a obtenção dessas métricas. Então, essa é a vantagem de utilizar essa plataforma em processamento em nuvem. Também, né, falando, né, dessa página, o interessante é que o Google Earth, ele permite, né, uma página com catálogo com vários datasets de informações, conforme vocês podem estar observando aí, e permite o usuário fazer uma pesquisa e observar, né, exemplo, quero trabalhar com precipitação, você pode digitar aqui e procurar e fazer uma pequena, né, uma leitura sobre aquele dataset ali, se ele realmente te atende, e depois aplicar ele, né, dentro da plataforma, dentro da interface do programa, aplicar ele no seu estudo. Portanto, tem aqui datasets, né, informações do Landsat 4, 5, 7, 8, informações do Sentinel, do sensor MODES, dados de precipitação, então permite aí vários usos, de acordo com o interesse do usuário. Para vocês terem ideia, são um total de 476 datasets, né, desde imagem de satélite e SRTM, que nós utilizamos muito, né, que é imagens de radar para fazer modelo digital de elevação, a dados de evapotranspiração, temperatura, então permite aí trabalhos bem distintos, de acordo com a necessidade de cada estudo. Falando um pouquinho da interface, até para aqueles que não conhecem ainda, ter a curiosidade depois de procurar fazer o seu cadastro, né, para poder aprender a mexer um pouco, nós temos o código editor, né, que é justamente essa parte que está demarcada, que é onde o usuário, né, escreve o seu script usando os algoritmos já disponibilizados pela plataforma, no caso, né, classificadores, exemplo, Random Forest, e vários outros aí, o Bayes e alguns outros. Então, essa interface, essa que vocês estão observando, ela é a interface online, ela é em JavaScript, mas há possibilidade do usuário, né, depois trabalhar na forma também com esse desenvolvimento do script em Python, mas essa é a visão mais comum. E no seus cantos esquerdos, vocês estão vendo aí os scripts, né, onde o usuário permite ele guardar todos os seus scripts. Tem essa parte do doc, onde permite o usuário obter algumas informações em relação a alguma variável, algum procedimento que ele quer fazer. E os assets aí é justamente onde nós guardamos as nossas informações que nós importamos para dentro da plataforma, ou seja, né, as nossas áreas de estudos, os nossos dados, tanto vetoriais quanto os em raster, caso tenham interesse. E também temos as famosas Fusion Tables, que é justamente essa parte inferior, né, que são os dados que vocês importam para dentro do programa. Aqui no caso, por exemplo, eu estou utilizando a coleção de imagens do Sentinel-2 e analisando o índice de vegetação, o NDVI. No caso, quando você escreve o seu script, você roda para todo o globo.
Só que aí o interesse é para o limite de Unai, então você importa esse arquivo, né, vetorial, ou seja, esses segmentos de retas para dentro da sua plataforma, e você, dentro do script, pede para seccionar pela sua área de estudo. Existem várias possibilidades. E aí, isso depois que estiver pronto, né, permite o usuário depois exportar, depois que você já está com a métrica pronta, com as informações do seu NDVI, ou de acordo com o seu estudo, você pode exportar essas imagens, tanto para o Google Drive, quanto para, né, o Google Cloud Platform. Porém, por experiência própria, para dentro do Google Drive, demanda-se muito tempo, dependendo do tamanho da imagem. Ao utilizar essa plataforma, né, do Google Cloud Platform, ele é muito mais rápido, mas deve-se tomar um cuidado, porque para criar essa conta é necessário cadastrar um cartão de crédito e você tem um limite. Então, dependendo da quantidade de imagens geradas, você vai pagar você terá um valor a ser pago por estar usando esse banco de dados, né? Essa plataforma de você hospedar os seus dados. Mas é muito mais prático e bem eficiente, vale muito a pena. Também a vantagem, né, da plataforma, além dessas métricas, ele permite o usuário, exemplo, né, fazer a evolução da agricultura em uma determinada região, caso seja, utilizando aí uma série histórica, e permite, por exemplo, que esse usuário pegue todas essas imagens, crie um script e faça um vídeo para uma apresentação final, caso ele queira, apresentando, né, a evolução gradativa da agricultura ou do índice de vegetação. Então, assim, a plataforma ela é completamente eficiente, permite várias aplicações, como vocês podem ver nesse vídeo. Ou até mesmo criar um GIF, como eu fiz aqui, para o NDVI do município de Unai, no período aí de 12 meses. Então, isso caso queiram fazer uma apresentação visual de uma informação, então permite ao usuário aí ter várias contribuições aí, de acordo com o seu interesse. Também permite o usuário, caso esse usuário não queiram baixar uma imagem, um dado depois de manipulado dentro dessa plataforma de computação em nuvem, ele pode simplesmente obter dados quantitativos. Nesse caso, por exemplo, aqui, eu utilizei as bacias de contribuições para o município de Unai, nessa figura que vocês estão observando ao fundo, e peguei as 3 subbacias de contribuição. À esquerda eu tenho a subbacia do Urucu, e a central a bacia do Rio Paracatu, e à esquerda a subbacia do Rio São Marcos. Nesse caso, eu não preciso baixar nada, eu só queria ver a precipitação nos últimos 5 anos nessas 3 regiões de contribuição. Então, dentro do script, permite depois você clicar nessa seta vermelha que está sendo apresentado, vai abrir essa tela para vocês. Esses dados podem ser baixados, né, ser feito esse download em CSV, para você manipular esses dados numa planilha eletrônica, no caso pode ser o Excel, ou baixar essa imagem em PNG e colocar no seu trabalho, numa apresentação para um produtor, pode ser feito para diversos dados. Nesse caso, eu utilizei para precipitação acumulada por bacia no período aí de 5 anos. Então, essas cores também, elas podem ser alteradas de acordo com o script do usuário. Então, nesse caso, eu não preciso exportar para o Google Drive, nem para o Google Plataforma, porque o meu interesse era simplesmente de obter esse valor quantitativo. Então, é uma ferramenta que permite trabalhos diversos de acordo com cada usuário. Falando agora, né, um pouco sobre as aplicações do Google Earth Engine, para que vocês possam ver a importância dessa plataforma. Eu trouxe aqui, né, esse aqui é só um resumo, que há várias possibilidades. Então, dentre delas, a possibilidade da identificação de padrões de plantio, assim como sistemas de produção. Através da aplicação dessas imagens de satélite, utilizando, né, o script com alguns algoritmos, é possível, por exemplo, quantificar a quantidade de plantas existentes para uma determinada área, avaliar essa questão, né, dessa densidade e otimizar a produção. Então, depende do interesse. Possibilita também a estimativa, né, da produtividade agrícola, permitindo que o produtor possa antecipar aí e assumir um melhor posicionamento no mercado, de acordo com a sua produtividade esperada, né, calculada, por exemplo. Possibilita também a estimativa da área plantada, isso pode ser por um talhão, isso pode ser por uma área inteira, então,
consegue trabalhar com grandes áreas, pode reduzir por área específica. O mapeamento, por exemplo, né, durante todo o desenvolvimento das lavouras ao longo do tempo, então permite o acompanhamento fenológico, né, do desenvolvimento dos estágios da cultura, de qualquer cultura, né, de acordo aí com a sua evolução, então permite acompanhar também. Avaliação de aptidões de áreas agrícolas, tanto para uma determinada cultura, quanto para avaliar essa aptidão de determinadas áreas, para ver qual tipo, né, se atende a um tipo de metodologia de irrigação, seja por pivô, seja por gotejamento, a critério do usuário. Avaliações de eventos climáticos, né, sobre a produção agrícola, então pode ser feito trabalhos relacionados à evapotranspiração, temperatura, precipitação e demais atividades também. E o interessante também é que possibilita, né, a identificação de problemas durante as fases fenológicas da cultura. Então, pode acompanhar, por exemplo, doenças, pragas, estresse hídrico na cultura, estresse nutricional. Então, através das imagens, é possível avaliar uma determinada área, né, que está desconforme, e o produtor, através daquela coordenada, ele pode chegar até o local, se for uma grande área de plantio, ele pode chegar até o local e depois tomar as suas, né, medidas mitigatórias para evitar as perdas. Então, possibilita aí várias análises. E todas esse resumo aqui das possibilidades do Google Earth Engine vai fornecer informações que vai contribuir para o produtor para que ele possa tomar as suas decisões de forma, né, mais assertivas e até mesmo, né, usando, né, os seus insumos de forma mais racional. Então, falando agora um pouquinho, né, exemplificando, né, alguns trabalhos bem interessantes usando a plataforma do Google Earth Engine, nós temos aqui o Map Biomas, que é bem conhecido na nossa área da produção vegetal. Então, toda essa metodologia utilizada pelo Map Biomas, eles publicaram esse trabalho que é uma das melhores revistas de geoprocessamento, que é a Remote Sense. Então, esse trabalho deles, reconstruindo 3 décadas de mudanças no uso e cobertura do solo, nos biomas brasileiros, né, utilizando imagens do Landsat e o Google Earth Engine, essa metodologia são toda descrita lá, onde eles falam, né, que eles utilizaram apenas imagens do Landsat, devido ter, né, uma série histórica aí de mais de 35 anos. Eles utilizam aqui, por exemplo, um algoritmo, que é o classificador, que é o Random Forest, que é muito conhecido também. Por ele consegue, né, fazer essa análise, criar umas árvores de decisão e, assim, distinguir, através de treinamento, qual que é o tipo, por exemplo, né, da vegetação, para fazer esses dados. Portanto, quem tiver interesse em ler essa metodologia, isso é disponibilizado, foi publicado aqui em 2020. O Map Biomas, existe vários projetos dentro da sua plataforma, né, da sua interface de aplicação, ou seja, todos os dados são gerados dentro da plataforma do Google Earth Engine e depois são exportados, são compilados e esses dados são inseridos dentro da sua plataforma para que o usuário possa fazer análise de forma mais rápida, caso queira. Então, essa figura que vocês estão vendo, eu quis analisar, por exemplo, né, o uso e classificação do solo no município de Unai. Então, de uma forma bem rápida, permite o usuário distinguir áreas naturais de antrópicas, assim, de forma bem rápida. O Map Bioma já está na versão 6.0, então tem informações ali do uso e ocupação do solo desde 85 até 2021, e caso o usuário queira utilizar essas informações, ele pode baixar essas informações dentro dessa plataforma do próprio Map Biomas, tá? Para ele utilizar, por exemplo, no software de geoprocessamento convencional. Ele tem um plugin que pode ser instalado dentro do QGIS para você ter acesso a essas informações sem a necessidade de ficar baixando, é bem mais prático. Ou até mesmo através do próprio script do Map Biomas, onde você pode ter todas essas informações dentro do Google Earth Engine, para você fazer trabalhos mais práticos, mais rápidos. Então, são várias possibilidades. Uma outra informação também do Google Earth Engine bem interessante, publicada agora em 2020, são os resultados do mapeamento sobre a superfície de água no nosso território nacional, onde ele utilizou também coleções de imagens do Sentinel, processadas dentro do Google Earth Engine, devido a essa capacidade de trabalhar com grandes informações de dados,
e depois ele faz essa compilação e é colocado dentro da plataforma. Portanto, o interessante, é uma informação completamente útil à produção vegetal, onde ele afirma, né, que em 91 nós possuímos aí 19.719.050 hectares de superfície com água. Em 2020 esse valor reduziu para 16.631.572 hectares, ou seja, nós perdemos aí 3,1 milhões de hectares de áreas com superfície, né, com água, ou seja, um valor em torno de 15,7%. Então, sim, é um trabalho extremamente importante e pode ser aplicado em diversos estudos. Portanto, dentro da plataforma do Map Biomas, permite o usuário fazer essa análise de forma rápida. Eu fiz com esses dados que eles geram, né, através do Google Earth Engine, depois compilado aqui. Exemplo, eu quis avaliar para o município de Unai como é que se diz? A superfície, né, que nós temos aqui de áreas com água, por exemplo. O interessante, né, que no 85, por exemplo, o período que eu avaliei, nós tínhamos em torno de 2.384 hectares com superfície de água. Em 2020, ao contrário do que está para todo o território nacional, o Unai teve um acréscimo para 4.682. Por que teve esse acréscimo? Porque o Unai é uma área completamente agrícola, nós somos o segundo maior município do Brasil com áreas irrigadas por pivô central, no último estudo, publicado agora em 2021. Portanto, por ter, né, vários barramentos, assim como os vários piscinões, como é conhecido o termo mais popular em algumas, né, além dos barramentos, então aqui essa área com superfície de água acabou tendo esse acréscimo. Ao passo que, se analisarmos o município de Diamantina, que permite o usuário fazer essas avaliações de forma bem rápida dentro da plataforma, na interface do Map Biomas, em 85, Diamantina possuía em torno aí de 2.384 hectares com superfície de água. Em 2020, isso caiu para 1.317. Então, assim, indo como de acordo em como todo o território nacional. Então, contribuindo aí para aqueles 15,7% de perda de superfície. Então, são dados importantes que só são possíveis, né, com uma eficiência graças à computação, o geoprocessamento, né, de informações através da computação em nuvem, usando o Google Earth Engine. Um outro trabalho bem interessante também, que é o Polos Nacionais da Agricultura Irrigada, que é o Atlas Irrigação. Nesse trabalho também, a Ana, né, ela utiliza também o Google Earth Engine. Nesse caso, ela utilizou imagens de satélites, tanto do Landsat quanto do Sentinel, e utilizou o índice de vegetação, o EVI2, né, existem vários índices, o NDVI é um dos mais conhecidos, mas existem várias possibilidades, e todas essas métricas foram obtidas, né, dentro da plataforma do Google Earth Engine. E, ao final, eles afirmam que esses resultados, né, alcançados mostraram que a plataforma ela proporciona, por exemplo, uma alternativa tecnológica bem inovadora e que permite explorar ao máximo diversas possibilidades de análise, né, de imagens de sensoramento remoto. Então, para vocês verem uma outra aplicação de forma diferente, né, como que as instituições estão cada vez se modernizando e usando o que há de mais atual em relação ao geoprocessamento. Eu trouxe aqui um outro trabalho, que esse aqui foi publicado, né, por Magid e colaboradores, no ano também de 2021, publicado em uma das melhores revistas, que é a Remote Sense. Nesse caso aqui, o objetivo dos autores, né, era usar o Machine Learning, ou seja, o aprendizado de máquina, e classificar áreas irrigadas usando imagens, né, do satélite, tanto o Landsat, que possui uma resolução espacial de 30 metros de cada pixel, né, e o Sentinel, que possui uma resolução espacial de 10 metros. Isso aqui eles fizeram na província, né, de Mpumalanga, justamente na África do Sul. Então, é um estudo que eu achei bem interessante de estar trazendo para vocês. Nesse caso aqui, os autores utilizaram, né, o NDVI, que é um dos índices bem conhecido, para distinguir essas áreas irrigadas com áreas de sequeiro. E comparou essas mudanças aí durante 2 safras, né, 2018 para 2019 e 2019 para 2020. Portanto, eles usaram as imagens de satélite do Landsat, assim como do Sentinel, processadas dentro da plataforma do Google Earth Engine, que é uma plataforma em nuvem,
E utilizaram aqui algoritmos de aprendizado em máquina, no caso aqui um classificador que é o Random Forest. Existem vários classificadores, tá? De acordo com eles, esse classificador que é disponível, tem ele disponível dentro da plataforma, é de acordo com a sua precisão, né, para trabalhar com grandes áreas e a seu melhor desempenho em relação ao uso e cobertura, assim como o próprio Map Biomas também usa esse classificador. Então, esse mapa, ele apresenta a distribuição das terras cultivadas na província de Mupalanga, um total de área de 76.495 quilômetros quadrados, então, assim, uma área bem extensa, então, isso facilita bem utilizar a plataforma da computação em nuvem. Portanto, esse mapa, ele apresenta, por exemplo, né, essas mudanças em 2019 e 2020. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui em amarelo as áreas de sequeiro e em verde as áreas irrigadas. Então, tudo isso pode ser feito através dessa plataforma de computação em nuvem. E, ao final, eles concluíram que o algoritmo, né, o Random Forest, aplicado, por exemplo, né, dentro da plataforma, ele é aplicável em qualquer escala, sendo eficiente em termos de tempo e custo. Ou seja, em vez de você fazer toda essa métrica do zero, onde quando você tiver que mudar algum parâmetro, ali depois de pronto o seu script, você pode mudar só alguns parâmetros e isso ganha-se muito tempo e menos perda em termos de custo. Ou seja, o conjunto de dados que eles utilizaram, né, para avaliar essas terras cultivadas, eles conseguiram uma precisão nos seus estudos de 88%, mas vocês verão que existem estudos onde você tem essa precisão maior do que 90%. Esse outro estudo aqui, que é o mapeamento de verão de soja e milho com sensoramento remoto, utilizando a computação em nuvem no Google Earth Engine, esse aqui foi feito no estado do Paraná, no Brasil, foi publicado por Paludo e colaboradores, foi no ano de 2020, então, assim, bem recente também, essa pesquisa deles, cujo objetivo deles era desenvolver um método semi-automático para mapear, né, áreas de soja e milho em todo o estado do Paraná, usando imagens de satélite de alta resolução. Então, aqui, os autores usaram, né, imagens do Landsat e do Sentinel, utilizados aí para duas safras também, para 2016 e 2017, né, 16, 17 e 17, 18. Portanto, eles usaram aqui, no caso, essas imagens processadas dentro da plataforma do Google, e utilizaram aqui já um outro classificador, que é o Navy Base. Ainda existem vários classificadores. E, portanto, segundo eles, a escolha foi porque esse aqui consegue, né, usa um treinamento, por exemplo, né, com menos dados. Então, eles achou mais prático e mais viável. Então, esse mapa, ele apresenta o mapeamento das primeiras safras de soja e de milho, no ano 2016 e 2017. Então, aqui em vermelho, vocês conseguem ver o milho de primeira safra, e em verde, o plantio de soja, e consegue quantificar esses dados. Então, você consegue trabalhar com uma área bem extensa, com uma área menor, então, de acordo com o usuário. Ao final, por exemplo, esses autores concluíram que o processamento de dados na nuvem permitiu uma visualização dos resultados rápida e versátil. Para quem lida com essa ferramenta, consegue entender essa praticidade. É muito rápido e muito prático. Como eu falei, demora mais aprender a desenvolver os próprios scripts. O método apresentado por eles teve uma precisão geral mínima de 91% para ambas as safras do período estudado. Ou seja, teve uma classificação muito boa, maior do que 90% de precisão. Então, também nos trabalhos, né, dependendo da situação, é avaliado essas precisões em relação aos estudos. Um outro estudo aqui, já de uma pegada um pouco diferente, foi publicado por Jim e colaboradores aqui do ano 2019, onde eles avaliaram, né, a área de milho de pequenos produtores e o mapeamento da produção em escala nacional utilizando o Google Earth Engine. O objetivo principal aqui dos autores, né, de uma forma resumida, era combinar imagens de Sentinel-1 com Sentinel-2 na plataforma do Google Earth Engine para mapear as safras e compreender, por exemplo, sistemas agrícolas de pequenos produtores na região, né, da Tanzânia e do Quênia. Então, nesse caso aqui, os autores usaram as imagens de satélite e o classificador Random Forest, e todos esses dados foram manipulados, né, dentro da plataforma do Google Earth Engine. Então, assim, devido a essa capacidade de trabalhar com grandes áreas.
Portanto, esse mapa mostra, né, na parte superior aí, a região do Quênia, e a parte inferior, que é o mapa B, em azul, a região da Tanzânia. E embaixo nós temos aí a produtividade, né, em 2016, 2017 e 2018 de milho, e essa escala de cores aí, em tonelada por hectare, o que pode ser percebido, né, que na região, por exemplo, do Quênia, que é o mapa B lá em cima, que é a região superior, houve uma produção, né, de milho em toneladas por hectare muito maior. Então, permite fazer vários estudos em relação à produção vegetal. Os autores aqui, eles concluíram que, ao usar um grande número de rótulos de treinamento, né, para classificar essas áreas onde tem as produtividades de milho, né, eles definiram que o classificador Random Forest pode identificar com sucesso essas áreas de milhos de forma bem tranquila. Os resultados deles mostraram que esse classificador para identificar a cultura do milho já teve uma precisão em torno aí de 85%. Fazendo as minhas considerações finais, né, já chegando aqui à parte final, o uso do sensoramento remoto através, né, do Google Earth Engine, esse geoprocessamento através dessa ferramenta, aplicada à agricultura, ele é crescente, tem várias empresas que já trabalham prestando consultoria ao campo, utilizando essa ferramenta também. Portanto, ele permite inúmeras possibilidades, podendo contribuir com informações aí para que a tomada de decisão seja bem mais assertiva. Então, através dessa plataforma, é disponibilizado vários dados que são seguros e sem nenhum custo financeiro, né, para o usuário. Inclusive, para quem conhece, recentemente liberaram a coleção de imagens do Planet, com dados desde 2015, uma parceria, né, da gestora do Planet com o Google Earth. Porém, para o usuário ter acesso a essa informação, a essas imagens dentro da plataforma do Google Earth Engine, ele precisa fazer um cadastro primeiro na Planet, mas há essa possibilidade. Ou seja, concluindo, né, a tendência é que cada vez mais, né, iniciativas como essa aconteça, contribuindo realmente para que possa acontecer, né, a verdadeira agricultura 4.0. Então, resumindo de uma forma geral, cada vez mais, né, o agro está se tornando pop e cada vez mais ele é tech. Portanto, pessoal, eu considero encerrada a minha apresentação, agradeço a todos aí. Obrigado a todos.